Então, a gente sempre tem que pensar em construir um signo que carregue um significante e um significado coerentes e ao alcance do meu público. A gente também tem que pensar que tem que elaborar essa operação dentro de um sistema de codificação, emissão, transmissão, recepção e a compreensão, né, decodificação. E aí a gente gerar o nosso processo a partir de uma construção da mensagem, que é a gente saber, a gente entender que eu posso dividir qualquer mensagem a partir do entendimento de significante e significado. Eu posso transformar qualquer signo ou qualquer mensagem em plano de expressão e plano de conteúdo. Plano de expressão. O plano de expressão é o significante. Plano de conteúdo. O plano de conteúdo é o significado. Eu tendo essa construção, eu tenho uma riqueza quase infinita de formas que eu posso trabalhar a minha comunicação, né? A gente fala em aula o exemplo da entonação vocal, como ela muda completamente o plano do conteúdo, né? De você virar para o cara e falar assim, nossa, meu, parabéns, que legal. Está sendo positiva. A entonação da expressão, né, das palavras, ela altera, a entonação da voz altera o plano de expressão e cria um significado, um plano de conteúdo de positivo, legal, você fez bem. Ao passo que você fala, parabéns, hein, mano, muito bem. A entonação depreciativa da voz, a entonação negativa da voz, ela muda completamente o plano de conteúdo. Então, as palavras são as mesmas, mas o plano de expressão foi alterado pela entonação vocal, pela intenção da fala, e você teve significados ou o plano de conteúdo completamente diferentes. Quando eu falo que trabalhar em grupo é saber comunicar, é isso que eu estou me referindo. Se o colega faz uma coisa errada, você falar, meu, você é um burro. Burro não, porque burro é inteligente. Você é mais idiota que um burro. Ó que erro que você fez, né? Devia sair pastando. A crítica foi colocada de tal maneira violenta, né? Estou exagerando, óbvio, mas a gente sabe que isso acontece de vez em quando. Mas a crítica é colocada de tal forma violenta que ela nunca vai gerar uma ação de reflexão. Ela vai gerar uma ação de defesa. E aí é treta. Se você muda a inflexão da crítica e fala, pô, cara, ó, né, a gente entende aí que você fez e tal, mas não ficou legal, vamos mudar, né? Olha, presta atenção, como isso aqui, né, poderia ser assim, isso, se tiver uma maneira mais positiva de colocar a crítica, né, ela gera uma maneira de, uma reação diferente na pessoa. O significado final que você queria de criticar a pessoa é uma coisa. Agora, o que você agregou de significados ali pela maneira de se expressar é completamente outra. Eu brinco, né? Que normalmente, mesmo que eu veja o trabalho está totalmente errado, eu falo, nossa, que legal, cara, que bonito. Vamos fazer tudo de novo? A galera dá risada, entendeu? Percebe que eu não gostei, que eu quero mudar tudo. Mas em vez de eu pegar, zoar, xingar, diminuir a pessoa, depreciar a pessoa, né? Eu dou uma inflexão positiva, eu começo de uma maneira mais leve. Isso também abre a pessoa à crítica, a gente conseguir estabelecer um diálogo de reflexão e melhoria, né? Então, esse gráfico do plano de conteúdo e do significado, ele é o percurso do sentido, ele é o percurso da comunicação. Ele vai começar lá no significado 1, aquilo que você pretende se expressar, aquilo que você pretende expressar. A partir disso, você vai trabalhar
um plano de expressão e um plano de conteúdo para que você possa chegar a um significado. Então, eu pretendo expressar que eu não gostei do trabalho. Ou eu pretendo expressar que eu gostei do trabalho. Legal, vamos ser positivo. Pretendo expressar que eu gostei do trabalho. Só que se eu exagerar, elogiar demais, é capaz do cara se acomodar e não terminar de fazer o trabalho. Acontece, né? Então a gente tem que manter o interesse. Vamos elogiar, mas também vamos apontar onde tem que ser melhorado, o que falta e tal. Eu já estou construindo uma maneira de expressão pensada no conteúdo. E se a gente for falar de uma crítica geral, eu quero fazer uma crítica a algo, né? A maneira pelo qual eu vou pensar a minha expressão vai ser diferente para um aluno de primeiro, um aluno de quarto, para um cliente, para uma pessoa que trabalha comigo. Às vezes você tem um cliente que é uma pessoa que ele é mais reativo, mais combativo, você tem que ter uma maneira de expressar a crítica de forma a não gerar a reação negativa. Então, você vai construir um plano de expressão focado no conteúdo que você quer, mas aí você pode brincar muito, existem muitas nuances desse jogo, né? Eu posso estabelecer um elogio a mim como uma forma de crítica ao outro, né? Vamos dizer que existem duas pessoas querendo competir por uma vaga e o outro cara, ele no total, ele é até um profissional muito competente, se bobear mais do que eu, né? Mas o cara nunca chega no horário. Ele faz o trabalho igual, se bobear um pouquinho melhor, tal, mas ele nunca chega no horário. Né? Eu não quero parecer cagueta, não quero fazer picuinha, o cara só chega atrasado. Eu posso falar, eu sou sempre pontual. Ao eu estabelecer uma expressão, né, de eu sou pontual, eu vou estabelecer o conteúdo que eu chego no horário, mas lembre-se que a construção do sentido é um exercício da experiência diária. O tempo todo você está recebendo estímulo, comparando com o seu banco de, né, com a sua memória, com o seu banco de dados internos, e dando reações e respostas a isso. Se você estabelece que você chega no horário e o seu chefe sabe que o outro não, você já estabeleceu uma crítica aí. Então, a minha crítica, o meu significado final seria: o fulano não chega no horário, o fulano nunca chega no horário, né? Só que, em vez de eu expressar dessa forma, eu expresso da maneira eu sou sempre pontual. É até uma forma positiva de colocação, apesar, né, de você estar aí puxando o tapete do cara. Não estou colocando muita questão ética aqui, é mais a construção do significado. Então, entendam que eu posso construir um significado a partir de um monte de formas de expressão. E a expressão é o significante, né? O significado é o significado em si. Então, eu tenho o que eu pretendo me expressar, eu vou gerar a expressão e querendo, né, mandar para um conteúdo, que é esse significado, eu vou ter uma forma de me exprimir que vai gerar um conceito, né? Se eu falar para você, seja corajoso, seja bravo, eu quero dizer, seja corajoso, né? Eu falo para você, seja bravo. Eu não quero que você saia dando porrada nos outros. Eu quero que você seja corajoso. Mas é um conceito que eu utilizei da sua cultura para que você entenda um conceito. Então, para que você entenda um significado. Então, eu usei o conceito de seja bravo como corajoso, que é um significado do nosso idioma, da nossa cultura, né? Então, eu usei esse conceito para expressar o meu significado. É uma construção. Todas essas nuances, elas são a liberdade que a gente tem de construir a mensagem. E qual que é o foco? É o passo final, que é a interpretação. A hora que eu chegar aqui, eu consegui o que eu quero. Então, daqui, que é o que eu quero expressar, até, né, o que a pessoa vai entender, é todo um universo. E assim como o significado se constrói pelo significante, plano de expressão, e o significado,
o plano de conteúdo, como a forma que isso vai se colocar tanto nos sentidos da pessoa, quer dizer, a forma visual, textual, auditiva, que a pessoa vai perceber, a expressão, que é o que vai ser a minha expressão, a maneira pela qual vai ocorrer a percepção discriminada, né, e codificada da pessoa. É a minha forma de expressão, que é a soma das formas, dos tons, das imagens, das cores, dos textos, né? E aí, essa soma das formas, né, dos sons, dos textos, enfim, das imagens, ela vai levar o seu interlocutor a entender uma certa quantidade de características. Então, eu estou numa peça de rádio e eu quero caracterizar uma praia, né? Eu vou soltar as formas sonoras, vamos pensar em som. Eu vou soltar um som de mar, eu vou soltar um som de gaivota, né? Que características seu cérebro vai construir com isso? O som de onda, ele vai construir imediatamente praia ou algo muito próximo, né? Umas 2 ou 3 coisas que poderia ser. Só que a hora que você ouve, né, ele vai identificar um grito agudo, né, que tem aquela forma característica, e ele constrói uma característica, um significado de grito de gaivota, aí seu cérebro começa a somar. Som de mar mais som de gaivota igual praia. Então, essa é a maneira que vai construir o sentido. A placa de proibido estacionar, né? Percebam que as placas, elas são sempre chamativas, elas sempre se destacam da paisagem, que é para você gerar a percepção discriminada. Então, você olha a placa, você olha ela, você discriminou ela do ambiente geral, aí você vê a forma de expressão, soma das formas. A forma circular é um tipo de placa, né? Cada placa tem um formato específico, cores específicas também. Aí você olha lá, um E tem a ver com estacione. Se é E sozinho, estacionar. Não estacionar e não parar. Se é só um traço, pode parar. Se é um E embaixo tem exclusivo de idosos ou aquela área de estacionamento pago, né? Você vai construindo o significado somando essas formas. Cada vez que você somar mais uma forma, você está alterando a expressão e, por consequência, alterando o significado. Resumindo, vamos fazer essas somas pela placa de Stacione, né? Então, forma de expressão, uma placa redonda branca com um círculo vermelho e um E. Essa é a soma das formas, né? Uma forma branca, um círculo vermelho, um E vermelho. Soma das características. Essa placa é uma placa de estacionamento e ela diz que eu posso estacionar. Se eu tiver uma soma diferente, além de ter a placa UE, eu tenho um X em cima. Então, mudou a expressão, né? É parecida, mas não igual. Parecida não, né? Ela é derivada, mas não é igual. Então, aí, essa soma de formas vai gerar uma outra soma de características. Quais? Estacionar é proibido. E aí você constrói desde do que o Código de Trânsito pretende expressar até o que você entende. Perceba que o Código de Trânsito, você faz uma prova para você ser habilitado a ele. Então, é importante a prova por quê? Porque para que a placa funcione, tem que haver a certeza que você é capaz de decodificar o código. Por isso que se obriga a pessoa a decorar os principais, né, a memorizar os principais sinais de trânsito. E assim, sempre que a gente constrói sentidos, a gente pode construir esse sentido, né? Se forma dentro do meu interlocutor, ele tem várias facetas. Então, o código é recebido pelo receptor a partir dos seus conceitos e conhecimentos, né? Uma pessoa que não conhece o código de trânsito não vai interpretar.
Então, o código é recebido pelo receptor a partir dos seus conceitos e conhecimentos, interpretado para a construção do seu significado, chamado forma de conteúdo. E o código que o representa é chamado forma de expressão. Então, a pessoa olha, recebe, né? Interpreta a soma das formas, dos sons, enfim, como forma de expressão, e a partir daí ela constrói os significados que são o campo, né? O plano do conteúdo. Só que a gente tem que levar em consideração que as significações elas são flutuantes, elas vão se modificando nos contextos onde a mensagem, né, atravessa. Então, às vezes, uma mesma palavra ou uma mesma imagem, ela pode ter diversos sentidos, né? É isso que a gente chama de significação principal ou universal e significação marginal ocasional. A questão da placa de estacione, né? Eu já vi muita conveniência, né? Que vem de bebidas e tal, com uma placa de estacione chamada parada obrigatória ou alguma coisa assim. Ele está brincando, né? Não é mais a placa de estacione, é uma propaganda comercial de uma empresa, né? Na verdade, nem pode beber e dirigir, mas lá dá para você comprar refrigerante também. Agora, ele pegou esse significado universal, que é do estacione, ou do P, do pare, e ele leva para um símbolo comercial. Então, ele pegou o significado principal, que é o estacione, o significado universal, e gerou um significado ocasional ou marginal, que é o logotipo da conveniência. Certo? Então, a significação principal ou universal, ela é o sentido original que a mensagem tem, o significado original que a palavra ou expressão tem no seu idioma. Já a significação marginal, ela é quando a gente desloca esse sentido para as novas significações. Pode ser feito tanto através de uma entonação vocal, como aquele caso do maravilha, né? Nossa, que maravilha! Nossa, que maravilha! Hein? A entonação vocal deslocou o significado universal, principal, para o significado ocasional ou marginal. Eu posso fazer isso como uma gíria, né? Então, a palavra fluxo, né? Fluxo, no nosso idioma, significa passagem de coisas, né? O fluxo de água, o fluxo de informações, o fluxo de trabalho. Mas se o cara falar assim, eu estou no fluxo, eu estou na balada, eu estou no rolê, né? Estou na passagem das pessoas ali. Tem algo a ver com o fluxo? Tem, do fluxo de pessoas, sim, tem algo a ver. Porém, né, o significado original de fluxo, ele foi... o significado original de fluxo, ele foi deslocado para o significado secundário, significado marginal ou ocasional. Quando a gente constrói uma mensagem, a gente tem que levar em conta essas duas questões, significados principais e secundários, e a gente tem que fazer isso sempre pensando em cima do conhecimento e da cultura, né, do meu interlocutor. Não dá para eu trabalhar significado principal e significado secundário, significado principal, que é o significado universal, né? E o significado marginal ou ocasional, se eu não entendo o idioma, a cultura e o sistema de signos do cara, né? Então, eu posso dizer uma coisa que para uma pessoa significa algo e para outra tem um significado completamente diferente. Nem o significado principal eu vou conseguir estabelecer, ok?